Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 2 semanas aí sem o Make com Prosa, né, praticamente. Vamos voltar, né? Deu uma desorganizada aqui essas 2 semanas, a gente viajou, tirou um pouquinho de férias. Enfim, depois as meninas griparam, eu peguei um pouquinho. Agora voltamos, vamos voltar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, deixa eu falar aqui com vocês sobre... Eu comentei, acho que sábado, né? Falei um pouquinho aqui com vocês sobre intestino. E eu recebi uma mensagem bem bacana. A pessoa me mandou assim, ela falou assim, então quer dizer... Ela juntou algumas peças e ela falou que isso pode gerar um quadro de depressão. Eu falei, com certeza. E aí eu quero abordar um pouquinho com vocês esses assuntos que muitas vezes não fica claro e que muitas vezes a gente não vai por esse caminho, a gente acaba indo por outros caminhos para tratar, começa a tratar muitas vezes uma depressão, não tendo feito o básico, o restante, tá? E aí a gente não vai falar só sobre depressão, a gente vai falar sobre humor como um todo, certo? Então bora lá. Quando eu recebo, vou falar dos pacientes do consultório que fica mais fácil até pra eu falar pra vocês. Mas quando eu recebo pacientes no consultório, normalmente eles não têm uma queixa só. Por exemplo, eu me sinto mais triste, eu tenho mais melancolia, ou eu tenho ansiedade. Não. Normalmente existe uma base toda por trás de um histórico de outros sintomas que somados podem dar um quadro de melancolia, podem dar um quadro de ansiedade, certo? Os neurotransmissores, vamos falar aqui da dopamina e da serotonina, boa parte deles... peraí que minha base tá vendo no banheiro. Peraí, fica aí. Boa parte dos neurotransmissores, serotonina e dopamina, desses dois principalmente, são produzidos a nível intestinal. Gente, presta bem atenção nisso que eu tô falando para vocês poderem ter conhecimento para que consigam se ajudar ou serem ajudados. 50% da dopamina é produzido no intestino. 80%, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, se eu tenho alguma alteração intestinal, e quando eu falo alteração intestinal, não necessariamente, gente, são sintomas de intestino. Às vezes a pessoa pensa assim, meu intestino é ótimo, eu vou ao banheiro todos os dias, eu defeco todos os dias. E não é bem por aí que a gente avalia, tá? E eu vou falar pra vocês, mas quando eu não tenho uma saúde intestinal, eu possivelmente não tenho uma boa absorção dos nutrientes que são importantes para o nosso humor, tá? Então, eu não tenho absorção de nutrientes, principalmente o complexo B, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, B5, B3, B9, B12. Eu tenho uma deficiência de absorção de nutrientes do complexo B, principalmente, mas também de outros nutrientes que são importantíssimos na produção dos neurotransmissores, no nosso humor. E eu não tenho uma boa produção de serotonina e dopamina. Então, além de não ter uma boa absorção nutricional, por ter uma alteração intestinal, eu também não tenho uma boa produção de neurotransmissor. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, da dopamina. Um paciente que se sente com necessidade sempre de recompensa, acaba comendo por tá ansioso, come, tá triste, come, ou muitas vezes uma pessoa que tem uma tara maior por um alimento como doce, por exemplo, também é uma outra forma que a gente tem de identificar
que há uma alteração aí de neurotransmissor. Então, a desordem de neurotransmissor, uma tristeza, melancolia, ansiedade, ela pode não vir só assim. Ela pode vir com outras apresentações. Então, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que se sente mais fadigada, uma pessoa que tem uma compulsão por doce, ou uma pessoa que tem a necessidade de sentir prazer o tempo inteiro, busca pelo prazer. Isso é típico de algumas alterações de neurotransmissores que são produzidos no intestino. Então, quando eu penso num paciente, por exemplo, que precisa emagrecer, e eu não enxergo que os neurotransmissores desse paciente precisam ser olhados, que a gente precisa tratar uma possível deficiência da produção dos neurotransmissores, eu vou ter um típico efeito sanfona. Ou vai ser aquele paciente que vai se esforçar muito, mas que não vai ter resultado. Por quê? Porque os neurotransmissores, eles vão atuar, em saciedade, em fome, em prazer, recompensa. Então, acaba que se eu não corrijo o intestino, e mais uma vez eu vou falar pra vocês, não é só o paciente estar indo todos os dias ao banheiro, mas se eu não corrijo uma saúde intestinal, se é um paciente que tem uma permeabilidade intestinal, ou seja, ele tem ali reação com vários alimentos, ele pode fermentar mais, ou se ele usa um antiácido, ele usa um inibidor da bomba de prótons, o que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas usam os prazóis da vida. Ou se ele usa algum tipo de medicamento. Então, tudo isso pode impactar na minha saúde intestinal e no humor. Então, aquelas pessoas que estão mais irritadas, estressadas, têm uma labilidade emocional maior, choram mais facilmente, se estressam mais facilmente. Ou aquelas mesmo que têm um humor mais depressivo, não quer sair de casa, não tem vontade de fazer atividade física, não tem vontade de namorar, tem vontade de se arrumar. Então, é típico desses casos que a gente precisa olhar com carinho pro intestino. Então, as pessoas, elas olham pro intestino só, tá fazendo cocô todo dia, tá. Mas não é só isso. A gente tem que olhar todo o processo. Então, se você já tem alguma intolerância alimentar, já tem que ficar em alerta com esse intestino. Se você tem uma doença autoimune, provavelmente esse intestino já tem comprometimento. Porque a doença autoimune, ela começa no intestino. Então, por exemplo, o tanto de paciente que eu tenho de doença autoimune, o que a gente sempre fala? Existe uma deixa na medicina que a gente fala sobre uma doença autoimune, muitas vezes ela não anda só. Vem outra doença autoimune junto. Mas por que a gente fala isso? Porque a base da doença autoimune, ela é a mesma. Independente se a tua doença autoimune é da tireoide, né? Tu tem uma doença de Hashimoto ali, ou tu tem uma artrite reumatoide, ou tu tem lúpus, ou tu tem esclerose múltipla, ou tem qualquer coisa do tipo. Psoríase, vitiligo. Então, qualquer doença autoimune, ela começa com uma desordem lá no teu intestino. E essa mesma desordem no intestino, que muitas vezes é uma disbiose, é uma permeabilidade intestinal, são micotoxinas, né? Então, fungo. Então, se eu tenho uma alteração da minha microbiota intestinal, do meu trato gastrointestinal como um todo, fica muito difícil eu querer ter saúde. Por quê? Porque meu humor vai estar comprometido, minha disposição vai estar comprometida, meus hormônios estarão comprometidos, minha regulação de fome e saciedade estará comprometida. Então fica difícil emagrecer, fica difícil dormir melhor, fica difícil ter libido. Tudo fica mais difícil. Por quê? Porque a base não está sendo tratada. Então, essa questão que eu tô falando pra vocês sobre humor é muito importante, porque muitas vezes a pessoa ela começa a ser tratada com um antidepressivo, com um ansiolítico, e o básico para o intestino não está sendo feito. E quando eu falo de fazer algo para o intestino, gente, não é só dar probiótico, não é por aí. É entender como é que está funcionando essa microbiota. É entender o que está acontecendo com esse trato gastrointestinal. Tem ácido nesse estômago para absorver as vitaminas, os minerais? Tem ácido aí? Como é que tá?
Como é que tá a parte de parasitas? É uma coisa que a gente tem muito aqui, né? Parasitose. Quando foi a última vez que você desparasitou? Você tirou parasita? Então, tudo isso precisa ser avaliado para que a gente tenha um trato gastrointestinal saudável. E por mais que você vá ao banheiro todos os dias, isso não quer dizer nada. Porque depende de outros fatores. A sua digestão, se tem muitos gases, se tem empachamento, se tem refluxo, se tem azia, se as fezes são muito mal cheirosas, se os gases são mal cheirosos, se as tuas fezes têm uma consistência da forma adequada, se elas afundam, se boiam, se você sente que esvazia tudo, qual é o formato das fezes, se dói para evacuar, se você tem urgência para evacuar, precisa correr para ir ao banheiro. Então, tudo isso é impactado. Com a aparência das fezes, as fezes com a coloração, se tem muco, se tem sangue. Então, existem muitas coisas. Então, ir ao banheiro todos os dias não significa necessariamente que você tem um intestino saudável. E se você tem alguma dessas condições, eu tenho um quadro de fadiga, eu tenho uma depressão, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma doença autoimune, pay attention. Olhe para o seu intestino, porque lá pode estar a resposta de muitas, muitas, muitas coisas. Entendido, people? Entenderam tudo? Deixe-me ir trabalhar. Vou deixar a caixinha de perguntas. Segunda-feira é dia de caixinha de perguntas. E é dia de iluminador, que eu não sou muito de botar iluminador de dia, mas hoje é segunda-feira, segundou, a agenda está maravilhosa, linda, do consultório. Vamos trabalhar bem muito, graças a Deus. Ai, faltou o rímel. Ajudar o povo aí a ter saúde, né? Porque o resto a gente corre atrás. Ok, babies. Beijos.